Tá mesmo, né? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que já foi dito aqui. Deus falou no começo, Deus usou o Nivan para falar agora. E é um assunto que o diabo é expert. Mas Deus é mais. Eu vou passar um vídeo para vocês de 13 minutos. Quantos minutos? 13. Não fique preocupado que hoje não é sexta-feira. Nesse vídeo que eu vou passar, está o tema da mensagem de hoje. É um filme secular, e que dentro desse filme secular eu localizei algo. Peguei cenas desse filme e localizei algo. Então eu quero dizer para vocês, que vocês prestem atenção como é a sua vida. Eu quero que você preste atenção nisso. A sua vida, todos os dias, Tom, é assim. Tá bom? Você que é crente, você que é remido e lavado no sangue de Jesus, você vai ver que Deus não nos levantou para brincar. Tá? Deus não levantou pessoas que oram para brincar de casinha, para estabelecer o seu reino. Não. Deus nos levantou para guerrear. Nós somos guerreiros. Guerreiros. Mas eu não me vejo como guerreiro. Problema seu. Eu quero que você preste muita atenção nesse filme. Você vai ver pessoas que são experts. Você vai ver pessoas que mesmo sendo experts e treinados, eles perdem a vida. Eles perdem a vida defendendo um ideal. Defendendo algo que para eles nunca será deles. Você defender alguma coisa que é sua, você comprou, é sua, é uma coisa. Agora, você defender uma coisa que nunca será sua, que você nunca se assentará naquela cadeira, que você nunca usará dos benefícios daquilo. Não, aí é coisa para gente louca. E nós somos loucos, irmão. Nós somos doidos, é tudo doido. Então, isso que vocês vão ver, tem lá soldados, tem lá demônios, tem lá lideranças, tem lá gente que morre, gente que fica vivo, gente que se põe no lugar do outro para morrer. Fulano vai morrer. Não, não vai morrer, morre eu. Pronto, morre ele e o outro fica vivo. Tá? Eu estou falando de guerra espiritual. É sobre isso. O tema hoje é esse. Porque o que eu sofri nesses 3 dias, eu tinha que falar sobre esse assunto hoje. Né? É você ver todo mundo observando e não ter ninguém que te entenda. O nome disso é brecha. Então, enquanto nós estamos buscando os nossos benefícios, tem gente se machucando, tem gente parando, tem gente morrendo. Isso já foi dito aqui hoje. Então a gente não vem aqui para se apresentar. Não. Nós não estamos aqui para sermos elogiados, não. Nós não estamos aqui para ocupar lugares, também não. Nós estamos aqui para guerrear. A palavra é uma guerra. O louvor é uma guerra. A oração é uma guerra. Eu não sei em que lugar do culto você acha lugar para você aparecer. Eu não consigo ver esse lugar. Eu não consigo entender esse lugar. Eu não consegui localizar esse lugar. Enquanto
as pessoas louvavam a Deus aqui dançando, Deus estava descortinando a vida dessas meninas aqui para mim. Deus estava mostrando futuros, Deus estava mostrando o amanhã, Deus estava mostrando o que o diabo quer e o que Deus está fazendo. Então, em todo tempo, a nossa visão espiritual é essa. A nossa visão espiritual não é visão espiritual de tentar enxergar o que você quer. Nós não fomos levantados por nós mesmos. Tanto é que um dos grandes mandamentos é: ame ao Senhor teu Deus acima de todas as... E ao teu, como a ti, onde é que você aparece? Deu para perceber que você é o último? Deu para perceber que para Deus você é o último da causa? Por que você é o último? Porque para os outros, todos que existem, você é primeiro. Você só não é primeiro no seu discurso, mas para os outros você é primeiro em tudo. Você aparece como primazia na vida dos outros. Os outros têm você como primazia. Mas quando nós nos temos como primazia, Deus não nos tem como filhos. Então nós precisamos acabar de pensar em nós. Para com isso. Pense nos outros. E deixe que os outros fazem o serviço de pensar por você. E aí você vai ver as coisas fluírem. Porque enquanto você pede por você sozinho, os outros milhões de crentes pela face da terra estão pedindo por você. E aí a sua força só, eu tenho certeza que é muito menor do que a de todos eles juntos pedindo por você. E quando você pensa por você, você invalida a intercessão de quem pede por você. Então, quando você intercede pelos outros, você soma a intercessão de todos os outros por você. Então você passa a ter uma força espiritual muito maior. É o que nós vamos ver nesse take de um filme chamado A Muralha. Vamos ver. Pague tudo e aperte o cinto aí. Vocês querem conhecer os intercessores? Preste atenção nos que estão vestidos de azul. Eles parecem nervosos. A força do louvor o tempo todo. O fogo, a presença do Espírito Santo. A flecha, a palavra de Deus. Os demônios. Os intercessores. Olha ali. Por que ele está... O principado. 那应该是兽王，他在指挥。攻击兽王！进战！是，进战！ O louvor. A brecha se abriu.
despreparado. Solte-nos! Prepare ele para mim. Qual foi o Deus que criou essas coisas? Pode ser até aqui. Termino com a seguinte frase: qual foi o Deus que criou essas coisas? Eu quero que vocês entendam que nós não estamos aqui de brincadeira. E se vocês não acreditam que é assim, que pena. Porque eles são muito mais do que nós. E se a nossa força tentar prevalecer diante deles, nós não iremos vencer. É por isso que o versículo que foi lido logo no início, no finalmente, é aquele que abre o texto para que nós venhamos a tentar buscar esta fortaleza. Uma fortaleza onde deve haver treinamento. Uma fortaleza onde nós devemos trabalhar tão juntos que, se tentarem identificar quem somos, não conseguirão, porque nós verdadeiramente parecemos uns com os outros. Nós temos a mesma face, nós temos a mesma roupa, nós temos os mesmos gestos, nós somos treinados da mesma forma. Ninguém tem voz mais alta do que ninguém. Todos eles fazem aquilo que deve ser feito. E quando um, por exemplo, não consegue fazer, ele deve ser impedido para não perder a sua própria vida. Porque tentar arregimentar a própria força para lutar contra Satanás é a pior coisa que existe. E digo, é uma atitude mortal, espiritualmente e fisicamente. Aqueles que são vasos de Deus, flechas na mão do arauto, estes, com certeza, são aqueles alvos mais acirrados. É aqueles que o diabo, ele não quer nem tomar, ele quer matar. Ele quer destruir. Ele quer roubar o reino espiritual destas vidas para que eles não possam prosseguir. Como é que eles fazem isso? Pecando, fazendo pecar. Como é que eles fazem isso? Menosprezando a atitude espiritual, como já foi dito aqui hoje na parte administrativa, e eu louvo a Deus por isso, porque foi dito assim: uma palavra que foi maldita te enfraqueceu. Olha, nós não estamos aqui para enfraquecer, nós estamos aqui para fortalecê-los no Senhor. Agora, como é que nós vamos conversar sobre isso? Peço que você abra no livro do profeta Daniel, capítulo de número 10. Livro do profeta Daniel. O tema da mensagem de hoje é 3 fortalezas que precisam cair. Eu quero que você repita comigo e diga: 3 fortalezas que precisam cair. Isso. E vai cair, lógico, eu não tenho dúvida. Vai cair. Essa mensagem me foi dada num papo de 5 minutos com a minha esposa hoje, à tarde. 5 minutos que ela conversou comigo, eu já vi a necessidade da igreja do Senhor. Aí já liguei para o Lucas Gil para fazer o corte, para fazer isso, para pegar o filme, corremos atrás, já me veio na mente na hora. E eu quero que você entenda, esta complacência, esta amizade do Espírito é que faz com que as coisas possam fluir.
Então nós precisamos contar com o Espírito Santo o tempo todo, irmãos. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: o Espírito Santo é seu amigo? Continue a pergunta e diga: ou é seu empregado? Livro do profeta Daniel, capítulo 10, verso número 1, diz assim: no terceiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltsazar, uma palavra verdadeira, concernente a um grande conflito. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Teve a inteligência de analisar a visão. Só até aqui. Irmãos, quando nós falamos a respeito de palavra revelada, é algo que às vezes vai ser dolorido para nós. Deus nos revela algumas coisas às vezes que é dolorido para a gente. E às vezes você fica meditando: tá, mas legal, Deus, eu estou fazendo tudo certo, eu estou tentando fazer as coisas certas, e o Senhor me revela essa palavra que vai doer em mim. E é interessante que Deus nunca vai revelar isso para quem não tem poder de ser instrumento para trazer a anuência, para trazer a verdade, para trazer o trabalho desta palavra no lugar onde ela tem que ser utilizada. Esse ano nós vamos fazer uma mudança, posso dizer até drástica, na faculdade Martin Luther King. No finalzinho do culto eu vou transmitir isso para vocês. Isso vai doer em mim, principalmente. Mas tem que ser feito. Tem que ser feito, tem que ser feito, ponto. Deus manda, a gente obedece. Porque afinal de contas, se alguma coisa em mim vai ser gerada para dor, algum remédio para minha dor Ele já preparou. Então tudo aquilo que Deus fala com você, e que vai gerar dor, vai gerar perda, você pode ter certeza, tudo aquilo que será complemento para o nome dele ser glorificado, já está pronto. Então Daniel aqui, você vai ver que no verso de número 2, já começa a revelação da dor. Ele vem e diz assim: naqueles dias eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. 21 dias chorando. Então não é brincadeira. Uma revelação de Deus, quando ela não vem para quem recebe como galardão. Ela vem para suprir necessidades não de vocês, mas de todos os que estão ligados direto e indiretamente com vocês. E nós chamamos isso de reino de Deus na terra. Há diferentes opiniões sobre esses tipos de oração ou de oração que Daniel fazia. E todo mundo sai fazendo as campanhas. Fazer a campanha de Daniel: vamos comer isso, não vamos comer isso, vamos largar de tomar Coca-Cola, como se Daniel tomasse Coca-Cola. Vamos parar de chupar chiclete, vamos parar de comer paçoca, vamos, né? E aí você sai fazendo. Só que eu tenho a certeza que Deus não falou isso para você. Deus não falou isso para mim. Deus, ele quer coisas maiores, irmãos. Tanto é que a preocupação de Daniel aqui não é com ele, é com o povo de Deus. Então, essa dor não é uma dor de uma picadinha de mosquito. Não, é a dor da picada de um enxame. Não é? É como se, não é a dor de uma abelha que pica, mas é um enxame todo que pica para a morte. Só que Deus, Ele manda a resposta, mas a resposta não chega. Ele manda o socorro, mas o socorro não chega. Porque também existem guerras, e eu quero que você repita: guerras. Isso, existem guerras.
E esse filme, se você um dia tiver a oportunidade de assistir, você vai ver que é cíclico. Esses demônios que estão atacando aquela muralha, é cíclico. De tantos em tantos anos, eles têm que atacar porque eles sabem que de tantos em tantos anos, algo de grandioso acontece dentro da muralha. E todas as vezes que algo que acontece dentro da muralha é algo grandioso e todos recebem, o número de demônios, o número desses monstros, o número dessas coisas horrendas que atacam, diminui. E eles vão perdendo a força. E é o que está acontecendo no reino espiritual. Entende? Por isso que eles agora estão com uma força inaudita. Nós nunca vimos o diabo trabalhando como ele está trabalhando agora. Nós nunca vimos a força do inferno tão veemente diante dos nossos olhos como nós estamos vendo agora. É por isso que o Espírito Santo perde os adeptos para que ele possa usar. Hoje o espírito do homem quer prevalecer sobre o Espírito de Deus. Esses espíritos malignos são chamados nas Escrituras de principados, de potestades. Eles são chamados nas Escrituras de príncipes das trevas deste século. Então, eles não são quaisquer pessoas, eles diretamente estão ligados à persona espiritual de poderes manifestos. Mas que pena que é para o lado do maligno, não é? Do lado do benigno, Deus ele não precisa ficar manifestando principados, potestades do bem ao nosso favor. Não. A Bíblia Sagrada já nos garante que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então a terra e tudo que há nela, quando você faz o bem, tudo ao teu redor coopera ao teu redor. É como se você fosse enxergar um desenho animado e você fosse fazer alguma coisa acontecer, o carro que ia te atropelar, ele bate em outro carro antes de te atropelar, a bala que ia te atingir, ela pega em alguma coisa antes de te pegar, o mosquito que ia te morder, ele erra o alvo e morde um cachorro ao invés de morder você. Tudo é um desenho animado. Por quê? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, ponto. Você ama a Deus? Então esse desenho animado acontece todos os dias na sua vida. Só que qual é o problema? Você não vê. E por não ver e funcionar somente com o que se vê, você acha que Deus não está trabalhando ao seu favor. Você acha que Deus não está fazendo as coisas ao seu favor. E isso, de uma forma pejorativa, de uma forma negativa, vai enfraquecendo o reino de Cristo. Porque o reino de Cristo funciona pela fé. Diga, pela fé. Isso. E fé é firme fundamento de coisas que não se veem. Quando você precisa ver, você enfraquece o reino pela fé. Quando você precisa ter, pegar, apalpar, cheirar, comer, você enfraquece o reino. Esses seres demoníacos de alto escalão, eles habitam nos lugares celestiais. Então é como, vamos fazer aqui uma analogia, como se eles estivessem em cima do telhado, e nós estamos aqui, e eles querem passar de lá para cá, mas eles não podem por ordem divina, mas eles são desobedientes. Então, por ser desobedientes, quando eles passam do telhado para cá, eles entram num ambiente espiritual como se fosse o próprio inferno. Eles entram num ambiente chamado lugares áridos, que para nós não faz efeito em nós. Um dia pode até fazer. Qual é o dia? O dia que nós formos julgados por não termos acreditado na palavra de Deus. Então esse ambiente vai parecer um inferno. Eles já estão julgados, por isso que esse ambiente para eles vai se tornar um inferno por causa da desobediência. Então eles precisam de uma morada. E a morada é o corpo dos homens, ou o corpo das mulheres, ou o corpo das crianças, ou o corpo dos animais. Qual é o problema de habitar num corpo de animal? A falta da inteligência. Esses seres são seres espirituais inteligentíssimos. Eles têm
a alma semelhante à de Deus e semelhante à nossa. E eles precisam de um corpo que possa veicular esta sabedoria. Só que eles não vão poder fazer isso para o bem, porque eles são essencialmente malignos. Quando você vê uma pessoa essencialmente maligna, é notório que ela possa estar tomada espiritualmente por um ser maligno, chamado demônio. Efésios 6,12 diz, se puder projetar para mim, eu agradeço. Efésios 6,12. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É acima do telhado que eu disse. Jesus e os apóstolos falavam diretamente aos demônios que habitavam numa pessoa endemoniada. E em outras palavras, aos espíritos incorporados. Mas o que fazia não é a mesma coisa que nos dirigimos a principados demoníacos desincorporados que habitam nos lugares celestiais. Então ouça bem isso, porque isso é fantástico. Você não precisa esperar um demônio incorporar em alguém para que você possa falar com ele. Você pode ter a autoridade de falar com os principados e potestades nas regiões celestiais. Você pode resistir aos principados e potestades, estando eles ainda nas regiões celestiais. Mas para que você faça isso, você tem que se lembrar deste filme, que eu não preciso esperar um demônio entrar dentro da minha área de ação para que eu possa guerrear contra ele. Eu posso descer nos lugares aonde ele está e anular a sua força onde ele está. Mas para que isso aconteça, eu preciso do treinamento, eu preciso da obediência, eu preciso das ferramentas e, acima de tudo, eu preciso da coragem espiritual. Não é a coragem de uma arma na cintura, não é a coragem de dizer alto, de falar alto, de ser ignorante, não é. Os demônios não respeitam gritaria. Eles respeitam o quê? Autoridade. Não sei se vocês já perceberam que quem tem autoridade não grita. Quem tem autoridade fala. E quanto mais autoridade, menor o tom da voz. Sabe para quê? Porque quanto menor o tom da voz, você vai exercer domínio sobre a necessidade de audição de quem está sob a autoridade. Então quem está debaixo da autoridade tem que te ouvir. E para te ouvir, ele precisa baixar o volume da voz. Se ele continuar a gritar, ele vai se insurgir contra a autoridade. E insurgindo-se contra a autoridade, ele perde a total razão sobre aquilo que ele quer expor. Então, quando nós olhamos para esta situação, nós vemos um Daniel chorando em silêncio. Você não viu ninguém pedindo para Deus por ter peninha de Daniel. Não, Daniel estava orando em silêncio. Daniel estava orando no seu quarto fechado. Daniel estava orando num lugar recôndito, que ele sabia que Deus o ouvia. E é interessante que nós não precisamos gritar para Deus nos ouvir. A Bíblia diz no livro de Isaías: ainda a palavra não saiu da sua boca e eu já te ouvi. Ainda na maquinação do pensamento espiritual, Deus já nos ouviu. É interessante isso, porque isso nos dá autoridade. A autoridade
de conversarmos de uma forma sadia, a autoridade de ouvirmos a todos e entendermos a necessidade de todos, a autoridade de exercermos o que Deus faz, fala, cumpre e profetiza. Porque muitas vezes o profeta está falando e a igreja está banada, glorificando. Ninguém ouve o que Deus está falando. É uma bagunça. Isso não é manifestação de poder. Isso é manifestação de desorganização. Não sei se vocês perceberam no filme, os tambores tocando, os demônios gritando, as bombas explodindo e os dois que estavam presos, que eles eram expertos em matar aquela criatura. Esses caras já tinham matado uma criatura daquela sem nenhum treinamento. Esses caras que eram expertos, um olhou para a cara do outro e eles liam os lábios um do outro. Lendo os lábios à distância, no meio, você sabe o nome disso? Intimidade. É isso que nós precisamos, intimidade. Não adianta gritar, tentar sobressair, tentar colocar as suas ideias. Você precisa ter o quê? Intimidade. Deus, Ele quer desenvolver nos avivados a intimidade com Ele. Nós não precisamos de som alto para sentir a presença de Deus. Nós não precisamos de gritaria para sentir a presença de Deus, não. Nós não precisamos. Nós precisamos revigorar a intimidade. Tanto é que o próprio Cristo diz, quando vocês quiserem pedir alguma coisa ao seu Pai, entre no seu quarto, feche a porta sobre si, e lá no secreto, Ele vai te ouvir. Ninguém precisa te ouvir. Daniel estava passando por esse momento. Nós vemos lá que esse principado demoníaco, que tomava conta daquelas nações na Ásia, ele impediu que Gabriel, que descia com esta notícia, a resposta que Daniel precisava. E que, segundo a leitura, já havia saído no abrir da boca de Daniel. Quando Daniel disse, Deus olha para Gabriel e diz, desce e responde. Ele não tinha nem falado, não precisa falar. Não é por muitas palavras. A Bíblia diz, não é por força e nem por... É pelo meu Espírito. Se você tem o Espírito de Deus e está sofrendo por alguma coisa, não são as suas palavras. É o Espírito de Deus que vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. Ele vai prescrutar as entranhas de Deus. Ele vai peneirar aquilo que você precisa. Ele vai fazer juntar-se aquilo que você precisa com o que Deus vai fazer. Ele traz a notícia dizendo, pronto, já respondi. É isso que você precisa entender. Quando vamos dançar, quando vamos louvar, quando vamos pregar, nós precisamos dessa intimidade. Então esse principado segura a Gabriel e a notícia. Mas o interessante é que esse principado, Dani, não pode fazer nada com a notícia. Não sei se você está entendendo. Porque Deus manda a resposta, diga a resposta. O diabo impede que a resposta chegue, diga, impede. Mas o diabo não pode fazer nada com a resposta. Mas o diabo pode fazer uma coisa, pergunta a mim o quê? Abalar a sua fé porque a resposta não chegou. E cá para nós, é o que ele precisa. O diabo não precisa de mais nada, ele só precisa abalar a sua fé. Pergunta-me assim, por quê? Porque sem fé. E o que o diabo quer é que você vá para a mesma posição dele, desagradador de Deus. Eu estava conversando com o pastor Marco Leocádio aqui, a nova fase que nós vamos entrar na MLK, nós vamos deixar de estar atrás dos púlpitos pregando. Nós vamos deixar de estar na frente das lousas ensinando. E nós vamos entrar dentro de Deus. E nós vamos enxergar com os olhos de Deus.
para que quando a Bíblia seja escrita, o exemplo que eu dei qual foi? Davi. Ele disse o que no Salmo 23? O Senhor é meu pastor e não me falta. Para quando Davi dizer isso num louvor a Deus, nós estarmos dentro de Deus, olhando com os olhos de Deus para Davi, e dizer assim, escreve, gostei. É esse tipo de ensino que nós precisamos das Escrituras. Eu não preciso do ensino que não muda a tua vida, eu preciso do ensino que vai mudar a tua vida, que vai mudar a tua existência. E é sobre isso que Deus falou comigo. E nós vamos mudar, nós vamos fazer isso. Então, todo o ensino vai ser remodelado, tudo. Matérias que você nunca imaginou na vida, você vai estar aprendendo aqui. Nós não vamos mais estar dentro da sala de aula, nós vamos agora, a nossa sala de aula, amor, vai ter essa quantidade de pessoas. Isso daqui vai ser no primeiro mês, porque no segundo não vai ter lugar aqui, no terceiro já vai ter lugar lá em cima, tudo. Vai se encher aqui, por quê? Porque o povo está sedento da verdade. Você está entendendo? Diga amém. Então é sobre isso. Quando esse principado vem e paralisa Gabriel, por que Deus permite? Não é? Vem cá, Tom, fica lá. Naquela escada, senta lá. Vai, corre, corre. Isso, senta aí, Tom. Pronto. Aqui está Gabriel. E aqui, lá embaixo, está Daniel. Gabriel não foi ordenado para descer lá. Porque lá está Neemias. Aqui está Daniel. Ele está perguntando, até quando é que o meu povo vai sofrer? Por quê? Porque o meu povo está sofrendo porque eles estão em Babilônia. Aquele cara ali está na Pérsia. Só que lá do outro lado, aquele cara ali já teve uma visão dizendo, eu sou o instrumento que vai paralisar o sofrimento do povo. E do lado de cá tem alguém dizendo, até quando é que o meu povo vai sofrer? Aí Deus diz, vou resolver tudo numa vez só. Quer ver? Gabriel, desce. Quando Gabriel desce, o principado segura ele. Quando o principado segura ele, aqui, o principado, que é o mesmo, diga o mesmo, que cuidava do rei, que cuidava desse cara aqui, ele perde a força quando Miguel desce e subverte o principado. Quando Miguel desce para soltar a mão do pescoço de Gabriel e coloca uma espada desembanhada no pescoço desse principado aqui, a força que era exercida sobre aquele rei, que cuidava, que Neemias era o copeiro do rei, perde a força. Aí o rei levanta de manhã cedo aqui e diz, você está meio triste hoje, o que aconteceu? O que você precisa? E lá, a pergunta é aqui, ó, a pergunta é, até quando é? Esses 21 dias que estão demorando aqui, são os 14 dias que Neemias passou chorando, porque ele tinha recebido uma notícia de Hanani, que os muros estavam caídos e as portas queimadas a fogo. Então, para Deus, tudo é sincronizado. Você pode não estar enxergando, mas Deus está trabalhando ao teu favor. Ele lá está achando que vai ser difícil, mas do lado de cá, Deus já está trabalhando, Deus está fazendo. Aí o anjo desce, pá! Quando Gabriel desce, a notícia é, desde o dia em que saiu a ordem para que os muros fossem reconstruídos. Ou seja, enquanto ele está orando, Deus já havia liberado Neemias para ir construir o muro. Vai construir o muro. Por quê? Porque eu tenho resposta para a tua oração.
A tua oração não é em vão. Os muros serão levantados, as portas serão colocadas no lugar, o povo vai sair do cativeiro, tudo vai funcionar direitinho e o nome de Deus será. Aplauda Jesus por isso. Veja, eu percebo que tem componentes envolvidos nessa oração. Em primeiro lugar, a gente proclama vitória, concordando com a supremacia de Jesus, o seu poder, as suas promessas e a sua vontade. Mas como é que eu vou proclamar alguma coisa que eu não conheço? Eu preciso conhecer a palavra, eu preciso conhecer as promessas, eu preciso conhecer de uma forma arrojada, mesmo não enxergando o ano do avivamento. Quando Deus chega para mim e fala: filho, é ano de avivar a igreja, eu falo: tô junto. É por isso que Deus revelou isso para mim. Se eu sou covarde, Ele não vai revelar isso para mim. Para isso, é necessário se conectar a uma rede Wi-Fi primeiro. Vamos começar então. Vamos lá. O que você precisa entender é que dentro de tudo aquilo que nós estamos fazendo, vendo, que nós estamos observando no mundo, se eu não passar por cima do que a minha visão natural vê, filho, volta para casa. Vai comprar uns ingressos de carnaval. Quer que eu seja mais firme? Prepara a viagem para ir viajar no carnaval. Se afasta da igreja no carnaval. Se afasta do lugar de ouvir a voz de Deus com aquele pretexto de dizer que você vai para pregar. Vai nada. Você não vai para pregar coisa nenhuma. Você vai para molhar a busanfa. Viu? Você vai para fazer as marquinhas do biquíni. E depois fala que orou o ano todo e não viu nada. Você ora o ano todo e não vê nada, porque o ano todo que você veio, você não fez nada. Deus, Ele não trabalha, filhos, com semente infrutífera. No ano passado, quantas almas você ganhou para Jesus? Quantas almas você ganhou para Jesus, trouxe para a igreja, fincou, batizou e acompanha? Nenhuma. O que você quer que Ele faça por você? Quando o agricultor passou pela árvore e buscou o teu fruto, ele achou o quê? Nós precisamos ter essa consciência. Se eu não tenho essa consciência, nada serve. Porque a grande realidade é que eu quero prestar serviço e quero que Deus faça as coisas pelo serviço, como se Deus fosse meu empregador. Logo, logo nós estamos pedindo 13º para Deus. Logo, logo nós estamos pedindo férias para Deus. Logo, logo eu quero participação nos lucros. PL Gospel. Por quê? Se eu faço, Deus tem que me dar. Onde é que está escrito? Me dê livro, capítulo e versículo, por favor, que diz que o céu te deve alguma coisa. A grande condição é que as pessoas não estão na igreja porque eles não querem estar. Você não tem condição de trazer ninguém para a igreja. Quem convence a alma do pecador, do pecado, é o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo não é pregador. O pregador é você. Mas o pregador tem que viver o que prega. Então não adianta ter meia dúzia de versículos na vida e falar esses versículos a vida toda se a pessoa não vê você vivendo aquilo que você prega. Não adianta. Por que você vem fazer uma classe de teologia? Por que você vem apresentar-se numa classe de teologia? É para mudar o caráter. Eu fiz um levantamento, eu fiz até questão de anotar, porque a minha cabeça, eu acho que eu estou com Alzheimer Gospel. É que eu estou esquecendo, né, algumas coisas. Está aqui, ó. A palavra caráter, eu tinha dito até hoje, umas 3 horas da tarde, que caráter é a marca que fica. Mas eu fui buscar de uma forma mais profunda e eu fiz questão de anotar aqui que é assim, ó.
marca, vírgula, impressão, vírgula, símbolo gravado na alma. Caráter é símbolo gravado na alma. E a alma é eterna. Quem adquire caráter, adquire para a eternidade. Quem adquire marca do céu, adquire para a eternidade. Você já viu esses irmãos? Irmão não, né? Quando a gente estava no mundo, que as pessoas gostam de fazer tatuagem. E elas gostam de fazer tatuagem. Elas gostam de fazer tatuagem para ela ou para os outros? Porque se fosse para ela, ela faria no lugar onde só ela viria. Ela faz para os outros verem. Evangelho, viu? Nunca foi para você. É para os outros lerem a marca que foi feita na sua alma. Quando nós recebemos a marca de Deus por intermédio da palavra, as pessoas leem em nós aquilo que nós aceitamos como marca. É muito bom isso, porque nessa marca vem junto com ela, anotado na nossa alma, os propósitos. Então, quando você chega no lugar, chega no acidente de carro, tá, acidente, tá, não sei o quê. Você percebeu que você tem dificuldade de chegar até onde está o ferido. Certo? Então, porque está todo mundo ali querendo fazer o quê? Só ver. Ninguém quer socorrer. Mas você sabe socorrer. Então você precisa mostrar uma marca. Certo? E a marca é a palavra socorrista. Então quando você chega atrás da multidão, você grita, socorrista. A pessoa abre a mão, você passa. Socorrista, a pessoa abre a mão, você passa. Você vai ter que gritar N vezes. Você só não vai precisar gritar para a pessoa que está machucada. Porque ela vai perceber o teu propósito de estar ali. Os outros que não querem saber do teu propósito, vão tentar impedir a tua passagem, mesmo não sabendo o que você foi fazer ali. Sabe por quê? Porque eles acham que você é mais um que nem eles. Então por isso, você chegou depois, fica aí. Só que você é socorrista. Aí você vai lá e socorre a pessoa. Você vai lá e socorre a pessoa, sinais vitais. Se ela estiver sangrando pela boca, vira o rosto para ela não engasgar com o próprio sangue. Se ela estiver vomitando, vira o rosto. Tenta colocar um objeto dentro da boca para não engolir a língua. Se houver qualquer tipo de manifestação de quebradura, peça para que as pessoas não se aproximem. Se ela for ter uma convulsão, peça para as pessoas que estão próximos segurarem o membro fraturado, para que ele não tenha nenhum tipo de movimentação brusca e haja um rompimento de uma veia ou de um vaso primordial ali naquele lugar. Então tudo isso tem que ser feito ali. Quando você começa a dar ordem, você sabe o que é que a multidão começa a dizer dentro do coração? Ele sabe o que está fazendo. Quando a gente prega o evangelho, a multidão tem que sentir isso. Ele sabe o que está fazendo. Aí chega os paramédicos. Diga, paramédicos. Isso. Os paramédicos chegam e eles veem a sua posição, eles veem a pessoa te obedecendo. Eles não vão perguntar nada para a multidão. Eles vão perguntar para você. Ele vai se encostar do seu lado, ele vai colocar a mão direita sobre as suas costas, vai esticar o pescoço muito próximo da sua boca para que você não tire a visão do que você está fazendo. Ele é paramédico, ele sabe o que você está fazendo. E você vai passar todos os sinais vitais para ele. Ele vai colocar a mão aonde a sua mão estava. Ele vai colocar o joelho aonde o seu joelho estava. Ele vai colocar a posição aonde você estava. E aí chegou o fim do seu propósito. Sabe por que muito crente morre?
porque ele quer seguir além do que ele foi formado. E ele leva muita gente à morte por causa disso. Então você sai e aquele paramédico pega aquela pessoa, injeta um soro, um desfibrilador, coloca ele na maca, 1, 2, 3, todos juntos, põe na tábua, amarra direitinho, leva para a ambulância, chega no hospital. Diga, hospital. Quando chega no hospital, o médico, chefe do plantão, chega lá para ele e ele vai passar a bola para o médico do plantão. Deu para perceber a hierarquia? Que nós temos que obedecer o quê? A hierarquia. Agora vou eu, chega o paramédico, não, quem vai levar ele na ambulância sou eu. Quando chega no hospital, não, aqui ninguém manda aqui, sou eu é que socorri ele na rua. Chega lá no centro cirúrgico, não, quem vai operar ele sou eu. É por isso que tem gente morrendo. Você anda tentando tirar demônio que mora tomando suco de laranja dentro da sua casa. E você está tentando tirar demônio da vida dos outros. Aí o demônio olha para a tua cara e fala assim, você quer me expulsar, velho? Você me serve suco de laranja bem geladinho todo dia na sua casa? Você não arrumou a tua casa e quer arrumar a dos outros? É por isso que o evangelho está assim. Quando Jesus desce em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, ele vê aquela bagunça, aquele negócio todo, está todo mundo descendo cheio de Deus do Monte da Transfiguração. Irmão, quem anda com Jesus vive cheio de Deus. Então Jesus desce junto com Pedro, Tiago e João. Quando ele chega lá, aquela bagunça. Aí Jesus chega, o que está acontecendo? Não, aí uma pessoa da multidão diz, é que os seus discípulos não conseguem expulsar um demônio daquele cara ali, daquela criança. Jesus olha para a cara deles e diz assim, até quando é que eu vou sofrer com vocês? Então quer dizer que Jesus vem aos cultos, olha para a nossa cara, e ao invés de se alegrar, Jesus está como? Sofrendo. Porque nós estamos querendo saber quem tem mais poder, quem vai assentar nas primeiras cadeiras. Nós estamos querendo saber quem vai mandar, quem vai pregar, quem é que vai tomar conta disso, tomar conta daquilo. Tem que entregar para mim fazer, tem que entregar, não tem que entregar nada. Aqui quem manda em tudo é Jesus Cristo. É por isso que eles têm força. Essa potestade tem que cair. Essa fortaleza tem que cair. A segunda fortaleza que tem que cair é que confessamos o pecado e renunciamos às obras das trevas, rompendo assim o nosso acordo com o inimigo. Todo mundo que não se arrepende tem um acordo com o inferno. Você tem dificuldade de pedir perdão dos seus pecados? Você acha que você tem razão em tudo? Você já está pecando. Porque ninguém tem razão em tudo. Você acha que você sabe tudo? Está pecando de novo. Porque ninguém sabe tudo. Você acha que você é o melhor naquilo que você faz? Está pecando de novo. Porque ninguém é o melhor naquilo que faz. Então eu preciso sentar, eu preciso, o pastor, o bispo, apóstolo, apóstola, o irmão ou irmã, sei lá quem for, você precisa sentar com alguém e precisa dizer, eu preciso renunciar a esse acordo que eu fiz com o diabo. Em algum momento da minha história, em Cristo, Satanás me ofereceu alguma coisa dizendo que eu seria o melhor. E eu, besta que sou, achei que ele poderia fazer isso. Então você precisa entender, você não é o melhor, eu não sou o melhor, nós não somos os melhores. A nossa igreja não é a única que vai para o céu. Nós precisamos entender isso aí. Nós vamos ter muita surpresa no céu. Muita gente que a gente acha que vai, não vai. E muita gente que a gente acha que fica, já foi. Essa potestade da falta do arrependimento, irmãos, é uma das mais fortes armadilhas que o diabo tem colocado dentro da igreja. À medida que nós resistimos a Satanás e nos submetemos a Deus, você sabe o que acontece? O diabo foge de nós. À medida que nós resistimos ao diabo e à medida
que nós nos submetemos a Deus, Marcelo, o diabo fugirá de vocês. Então, se vocês estão vendo alguma atuação do diabo na vida espiritual de vocês, a primeira coisa que você tem que entender é: eu preciso localizar a resistência que ele está fazendo para que eu não prossiga no propósito. Deu para entender? Localizei. Eu tenho dificuldade, sabe do quê? De me preparar para vir para o culto. Eu tenho essa dificuldade de me preparar para vir para o culto. Todas as vezes, Marcelo, que eu vou me preparar para vir para o culto, tudo que não aconteceu o dia todo, acontece naquele momento ali. Aquilo que estava naquele lugar a semana toda, na hora do culto some. O momento que eu tenho que descansar para vir descansado para o culto, eu perco a hora do meu descanso e aplico em outras coisas. Quando chega no culto eu fico dormindo. Ou seja, isso é uma resistência do diabo para que você não esteja completo na presença de Deus. Porque Deus não trabalha com homens incompletos. Então eu preciso resistir a isso. Então, o que eu faço, Marcelo? Já sei que, indo me preparar 1 hora antes, eu vou ter resistência. Eu começo 1h30. 1h30. Eu já estou aplicando-me à resistência. Certo? Desligo o meu telefone. Vou ler a Bíblia. Toca telefone. Acaba a luz da casa. O cachorro do vizinho endemonia. Dá sono, um monte de coisa, porque você vai ler a Bíblia. Se você fosse ver a série do Netflix, os olhos ficam desse tamanho assim. Ó. É desse tamanho assim. Ó. E ai de quem passar na frente da televisão, irmão. Ai de quem passar na frente. Por quê? Porque você se prepara para a série, mas você não tem condição de resistir para a palavra. Isso vai acontecer quando você for convidado para fazer parte da sala teológica. Que você vai ter que separar um saldo. Você vai ter que pagar. Ou então você vai ter que sentar com alguém e dizer assim: mano, eu não consigo pagar R$10. Não dá para ser 7? 7 eu consigo. Eu não posso fazer, cara, só que a pessoa que está te analisando, ela tem que ver verdade em você. Porque não adianta você dizer que não consegue, e naquele mesmo dia você sair para ir para o McDonald's. Não adianta. Não adianta. E eu acho que você já entendeu que esta igreja é uma igreja espiritual. E você ouviu nos 7 dias que aqui tem profeta. Então, não vem com jogada besta. Porque você tem que resistir. Só que o que eu vou ganhar com isso? O diabo vai fugir de você. Não sei se você entende esse negócio do diabo fugir. Irmão, você sabe o que é? Demônios não terem vontade, não poderem estar no mesmo ambiente que você está. Você consegue entender que quando você entra, os demônios saem? Dá para entender que quando o seu carro chega no lugar, todos os demônios ali começam a bater em retirada, é nego ligando o carro, nego saindo fora, os caras de moto não param do lado do teu carro, para do lado do carro do lado, para na frente, para do outro lado. Entende? Por quê? Porque você previamente está resistindo. Diga, é antes. Isso. Então, eu trabalho antes. Eu faço, o seu culto não começa às 6 horas. O seu culto começa antes. Quando você diz, vou me arrumar, ali os anjos já sacam da espada e já começa, é agora. Por quê? Porque você quer resistir, você não quer que o diabo te atrapalhe.
pastor, eu tenho um vício, eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de cheirar, eu não consigo parar de beber. Resista. Não adianta a autolibertação, estávamos conversando sobre isso. Não adianta a autolibertação, não é isso. É a resistência, é você dizer para o seu corpo, eu não quero. Eu não quero. Não é não ir comprar, não é não receber, não. É eu não quero. Começa na resistência, começa aqui. Aí você vai ver pessoas te oferecendo, você diz, não quero. Você vai ver pessoas te convidando, você diz, eu preciso ir para a igreja. Mas você virou igrejeiro? Não, não. É que eu sou filho de um Deus amoroso. E se tem uma coisa que eu amo, é o cafuné do meu paizinho querido na minha cabeça. É quando ele fala comigo, é quando eu amo, é quando ele me beija, é quando ele diz, senta no meu colo. É quando ele diz, eu vou trabalhar ao teu favor, eu vou fazer as coisas acontecerem, Gilson. É quando Deus do nada diz, quando você se retirou, eu vi. Quando você negou, eu vi. Quando você passou por cima, eu vi. Eu estava de olho em você o tempo todo. É assim que você vai desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. A terceira fortaleza que precisa cair são as mentiras que te contaram sobre Deus. Tem muita gente aqui que está na igreja iludido com o que Deus vai fazer por você. Eu já começo derrubando essa potestade, dizendo assim, Deus não tem obrigação de fazer nada por você. Deu para entender ou não? Eu tenho buscado diante de Deus uma condição de viver mais para pregar mais. Eu não quero viver mais para curtir mais. Eu quero viver mais para pregar mais. Pergunta-me assim, por quê? Porque eu fui chamado para pregar. Esse é o meu ponto. Quando você devotar toda a tua força para cumprir o seu propósito, a única pessoa que vai querer que você viva mais é quem te deu o propósito para você viver. Eu não estou chamando você para morar dentro da igreja. Porque se tem uma coisa que Deus fez e faz, e sempre fará, todos os propósitos dele não se cumprem dentro da igreja. Os propósitos de Deus se cumprem no mundo, lá fora. É isso. Então, quando nós vamos colocando essas mentiras que contaram para a gente, Deus vai te dar uma casa própria. Mentira. A única casa própria que Deus preparou para você, vai lá. Deus vai te dar um BYD, Deus vai te dar um carro elétrico. Mentira. Mas eu não posso ter um carro elétrico? Pode, mas não diga que foi Deus que te deu, porque Ele vai te dar um carro, não. Se Deus te der um jumento que te leve de casa para a igreja, tem o mesmo valor dele. Por quê? Porque o final de tudo é o propósito. Sair de casa e chegar aonde? Aqui. Não, eu preciso me casar. É propósito de Deus que eu me case. Para quê? Para farunfar? É propósito de Deus que você case para que ninguém diga que você está pecando quando você der lugar? Não. Esse não é o propósito do casamento. Então, enquanto você tiver com isso na cabeça, Deus não vai lhe dar um casamento. Quando você entender que o seu casamento é a tipificação da união de Cristo com a noiva do Cordeiro, você já começa a ter portas abertas no reino do Espírito. Porque o nosso casamento, assim como todas as coisas da nossa vida, ocorrem primeiro lá, para se manifestar aqui. Então, um casamento sem oração
Um casamento sem santificação, um casamento sem propósito do reino, é ouvir de Deus o que eu ouvi com relação à minha esposa. Você pode escolher qualquer mulher para você casar, mas vinda de mim, só ela. O nome disso é propósito. Então, quando eu olho para o meu marido, ou quando eu olho para minha esposa, aí vejo um boneco sexual ou uma boneca sexual, você não tem propósito de Deus na sua vida. Toda vez que eu olho para um homem ou uma mulher, eu sinto sede sexual, eu penso nessas pessoas nuas, eu vejo sexo diante da minha cara, diante da minha frente, você está endemoniado. Fale alto. Isso. Então você precisa ter os seus olhos cauterizados. E é melhor que eles sejam arrancados, porque se continuar assim, são eles que te conduzirão para o inferno. Então, é sério demais. Então, essas mentiras que te disseram a respeito de Deus, é que nem tudo que está escrito na Bíblia é literal assim. Isso é uma mentira. O que está escrito na Bíblia é literal sim. O que te falta é entendimento. O que te falta é conhecimento. Então não culpe a literalidade da inerrância da palavra de Deus com a sua falta de conhecimento. Porque a Bíblia diz, o meu povo perece por falta de... E como você não quis o conhecimento, eu também vou te rejeitar. E não somente a ti, mas aos teus filhos também. Por que ele diz aos filhos? Porque os filhos não vieram como um propósito de flechas na aljava do valente. Mas os filhos vieram por causa de um acidente sexual. Por isso que Deus vai negar os filhos. Por isso que os filhos das filhas de Ló são os amonitas e os moabitas. Por isso. Por isso que o filho do adultério de Davi com Betsebá morreu. Por isso. Então você precisa entender que a literalidade da Bíblia é veemente. Eu disse isso para o pastor Marco. Jesus ele disse assim, João Batista é o maior profeta nascido de mulher até os dias de hoje. E ele falou bem. Porque depois de João Batista tem profetas que nem ele. E esses profetas somos nós. Isso é heresia, não é? Por que Jesus disse aquilo? Porque João Batista havia profetizado e aberto o caminho para aquilo que ele estava vendo. Nenhum outro profeta profetizou e viu que estava profetizando. O único que profetizou e viu que estava profetizando foi João Batista. Hoje nós estamos profetizando e estamos vendo. Então a literalidade da palavra para nós é nós precisamos respeitar o ministério profético dentro da igreja. O ministério profético dentro da igreja, ele não é para te entregar coisas materiais. O ministério profético dentro da igreja é para te aproximar de Deus, para converter a sua alma a Cristo e para dizer a respeito da proximidade do arrebatamento da igreja. Isso é ministério profético. Fugiu disso. Os astrólogos dizem, o horóscopo diz, viu? As notícias de jornal dizem. Eu quero ver a notícia de jornal dizer a respeito de tudo aquilo que o reino espiritual está vivendo na terra hoje. Não vai dizer nunca. Quando Deus estipulou diante de nós um tempo, e esse tempo começa a chegar ao fim, qual seria o meu comportamento de saber que eu estou chegando ao fim? Você sabe por que a gente não muda? Porque a gente não acredita que está chegando ao fim. Sabe por que você não muda? Porque você, sinceramente, é jovem e precisa viver a vida. A diferença
de sair de casa para cumprir um propósito e de sair de casa porque você não aguenta mais a sua mãe ou seu pai, vai ter grande repercussão todas as vezes que você se deitar sobre a sua cama, porque a sua cama será uma cama maculada. Se essas 3 potestades, irmãos, não caírem, não adianta servir a Jesus. Ah, mas é só dar tempo que se converte. Eu assisti um filme ontem, foi feito em 2020. Um filme que fala sobre uma manifestação de um desastre cósmico sobre a Terra. 2020. E esse filme fala... ele fala a respeito do encerramento do sinal de internet e de satélites na Terra. Foi feito em 2020. Estão todos sentados diante das TVs para ver a passagem dos cometas que vão passar pela Terra, só que eles não sabem que esses cometas estão vindo para a Terra. E que existem algumas pessoas que estão sendo chamadas pelo governo para irem para uma terra remota, onde a possibilidade da queda desses cometas é muito pequena. E essas pessoas são escolhidas por aquilo que eles fazem. E eu fiquei assistindo o filme o tempo todo. Quando faltava 15 minutos, o Espírito Santo mandou eu parar o filme. Eu parei. E ele disse assim para mim: em que momento você assistiu alguma coisa nesse filme que falava sobre a minha igreja? Porque a igreja já havia sido retirada da terra. E tudo aquilo que a gente está vendo, num abrir e fechar de olhos, a igreja não vai estar mais aqui. Então tudo o que você está ouvindo, guarde alimentos, desprenda-se da internet, grave todos os seus arquivos e documentos importantes num computador que você possa acessar, sem a internet, retire o seu dinheiro do banco. Tudo isso é real. E eu vou dizer para vocês, vai acontecer. Mas uma coisa eu tenho certeza, a igreja não vai estar aqui. Agora, se isso estão marcando data, e se porventura Deus deixou que essas datas fossem corretas, eu acho melhor alguns de nós aqui começar a se coçar. Porque a realidade, obrigado Yara, a realidade é que nós não estamos vivendo de acordo com esse tempo. A minha esposa recebeu um dom de Deus chamado administração. Mas quando Deus foi dar o dom para ela, eu vou pedir para ela contar esse testemunho um dia. Quando Deus foi dar o dom para ela, irmãos, Deus cobrou algo dela. Todo mundo acha que dom é de graça, né? Não é não. É preço caro. Não entendi. Tanto é que ele diz assim: busque com diligência o dom que você sabe que será necessário para a efetividade da execução do seu ministério. Você sabe o que quer dizer a palavra diligência no grego? Enquanto busca, não faça nada. Por isso que nós não vemos mais as manifestações dos dons genuínos na igreja.
Porque a igreja quer o dom enquanto trabalha para ganhar dinheiro. E eu assisti isso nela, sabe por quê? Porque Deus mandou ela fazer um trabalho e disse: não vai receber nada. 9 meses, saindo da Vila Maria, indo para o Ibirapuera todos os dias, entrando 8 horas da manhã, saindo 6 horas da tarde. Para pagar uma dívida de R$1 milhão, que não foi ela que fez a dívida. E Deus deu o dom de administrar e pagou essa dívida toda para essa empresa. E todos os meses ela ouvia do dono da empresa assim: não tenho como te pagar. E o Espírito Santo dizia para ela assim: o teu pagamento vem de mim. Durante 9 meses ela trabalhou, e quando chegou no dia dela ir embora, o Espírito Santo disse para ela: acabou o seu serviço aqui. Falou com ela, quando ela estava indo, quando foi meio-dia, o dono da empresa disse: não tenho mais a necessidade de ter você aqui. E ela recebeu o dom de tudo isso que nós vemos aqui hoje. Tudo isso que a gente vê administrado, uma pessoa que senta no mês de outubro, novembro, e se encarrega de fazer um calendário anual de todos os eventos da igreja. Só que enquanto ela faz isso, com diligência, repete, diligência, eu preciso entender que eu a perdi para o céu. Eu a perdi para o céu, não adianta. Então eu não vou atrapalhar ela em nada. Você acha que os casamentos de hoje estão sendo dimensionados assim? Se eu não entender que estas potestades têm que cair, a terra como um todo não conhecerá a plenitude de Deus. E sofrerão por isso. E os culpados somos nós. Faça uma conta semanalmente de quantas pessoas você tem contato, visual ou eletrônico. Faça uma conta. Eu digo para você, a média é de 3 a 5 mil pessoas por semana, cada um de nós. Toda semana. E eu pergunto, para quantos você fala de Jesus? Então, nós estamos permanecendo isolados, amarrados, detratados, enfraquecidos, porque nós não estamos resistindo. Nós temos outros objetivos. Nós temos outros sonhos. Apóstolo, o que o senhor quer com tudo isso? Eu vou encerrar a mensagem. A única coisa que eu quero é que você entenda, Deus te movimentou para estar numa igreja que tem uma visão do céu real. Eu não sou levado pelos hinos que ouço. Eu sou levado pela mensagem que me transforma. A mensagem que me transforma, essa eu gravo. E esta igreja, esta eclésia, estas reuniões, que para mim tinha que ser 7 semanas, 7 dias por semana, de manhã, de tarde, de noite. Esse era o meu sonho. Porque eu vejo quem busca outros objetivos cumprindo este propósito. E eu não consigo cumprir. Tem coisas aqui que nos entristecem.
Não pelo que nós estamos vendo, é porque nós não conseguimos cumprir e nós queremos cumprir. E Deus sabe o quanto nós queremos. Deus sabe que eu não quero essa igreja cheia para ter mais dízimos e ofertas. Não, eu quero ter essa igreja cheia para poder formar mais flechas, para enviar mais pessoas, para que mais almas se convertam, para que os cultos de manhã, de tarde e de noite se cumpram. É isso que eu queria. Então, se você foi trazido para esse ministério, se você veio visitar essa igreja hoje, não pense que é à toa. Deus teve um propósito em te trazer aqui. Como é que é o nome da tua filha, Rogério? Mariana. Está com quantos anos, Mariana? Quanto? 13. Há 13 anos atrás, a Mariana estava dentro da barriga da mãe dela ali, ó, quando ela saiu daqui. E a Mariana hoje vem com 13 anos ali sentada ao lado do papai e da mamãe. Para você ver que a igreja não parou. E que felicidade não foi dessa família em saber que a igreja ainda estava de porta aberta. Porque grandes coisas o Senhor fez depois que o Rogério pisou aqui. E eu sei que muitos de vocês que estão aqui, grandes coisas o Senhor vai fazer a partir de hoje. É verdade. Ouça. É com essa palavra que eu termino. Neemias, o cara estava sentado aqui. Não sei se ele era careca assim, né? Mas era Neemias, né? Você gosta da careca dele, Dúvida? Meu Deus do céu. Não é possível, né? Sério mesmo? Repita comigo, há gosto para tudo. Olha lá, olha o El lá. Você é lindo. É. Posso dizer que o defeito visual da sua esposa é terrível. Olha o Sirley ali. Olha lá. Deixa eu ver se tem mais aqui. Cadê o Davi? Está ali. O Júnior, olha o Júnior ali. Eu não sei o que essas mulheres veem careca, irmão. Mas segundo o profeta Silvio Santos, é dos carecas que elas gostam mais. Né? Silvio Santos é um profeta, né, irmão? O cara é um profeta. Hã? Cadê o Paulo? Olha lá, olha o Paulão. Aleluia. Mas segundo Neemias, estava sentado ali, ele chega um dia na vida dele, e eu quero que você entenda isso, viu, como término da palavra, tá? Presta atenção, não perde essa parte. Ele chega um dia, ele entra, né? Ele entra naquilo que ele construiu. Pelo amor de Deus, não perde isso. Neemias entra naquilo que ele construiu, e se ele entrou, é porque ele tinha saído. Então ele entra naquilo que ele construiu e ele verifica que a resistência a tudo o que ele fazia não estava do lado de fora, estava do lado de dentro. E esse é um grande problema, sabe por quê? Porque a resistência que se instala do lado de dentro, ela não está nem aí por você ser dono do lugar. Ela não está nem aí por você ter construído aquele lugar. Ela simplesmente entra e se instala. E enquanto você não fizer o que Neemias fez, ela vai continuar lá. Então Neemias começou a pegar as coisas e começou a jogar para o lado de fora. Sabe?
Foi pegando mesa, cadeira, computador, guarda-roupa, cueca, e calção, e camiseta, e calça, e perfume, e isso, e aquilo outro. Ele foi jogando para fora, irmão. Foi jogando para fora. Independente do que a resistência achava. Vocês estão lembrados quando Jesus entrou no templo e viu a mesa dos cambistas e ele meteu o pé na mesa, independente do que eles iam dizer. Pegou o chicote, tirou as peças de ferro, os ossos, e com o azorrague, ele deu nas costas de todo mundo, mandou todo mundo embora, e independente. Porque a gente fica muito ligado no que as pessoas vão pensar, no que as pessoas vão dizer. Mas a resistência, irmão, ela independe do que vão pensar. Porque a resistência é minha. Então sou eu que vou fazer. Certo? Então se eu quero que a minha casa sirva ao Senhor, não pode haver nenhuma resistência contra isso dentro da minha casa. E você precisa... não, mas só se eu divorciar. Você vai no cartório quando? Que isso, apóstolo? Não, estou falando sério. Você acha que Deus vai perdoar você pela inadimplência do seu serviço para com Ele, porque você não quer se divorciar? Você acha que Deus vai fazer isso? Se o dia que você se divorciar, você vai estar livre para cumprir todo o propósito de Deus na sua vida, você acha que Deus quer esse casamento na sua vida? Não, eu não estou ouvindo isso. Não, você está ouvindo isso, sim, senhor. Tanto é que a Bíblia Sagrada diz que se a pessoa que você está casada te atrapalha de servir a Deus, a Bíblia diz, aparte-se dela. Está escrito na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 7, se você não sabe disso, fique sabendo. Agora, se o teu amor por esse casamento que te atrapalha de servir a Deus é maior do que o teu amor por Deus, então fique casado. Mas não queira de Deus a reciprocidade no amor no dia do julgamento. Entenda isso. Que isso, apóstolo? Virou a mensagem? Não, não virei não. Porque pregaram uma mentira, dizendo que Deus odeia o divórcio. Deus é divorciado. Deus se divorciou de Israel. Vá para a Bíblia e você perece porque lhe falta conhecimento. Israel pecou. Estava atrapalhando Deus de ser respeitado como o único Deus. Então Deus retira Israel da vida dele para poder ser o único Deus que ele é. E tem muitos de nós que estão presos, sabe do quê? No dinheiro. Está preso na casa. Está preso na cama. Não sei o que eu vou fazer sem o meu marido. Você tem que dizer, não sei o que eu vou fazer sem Deus. Não sei o que eu vou fazer sem a minha esposa. Não sei o que eu vou fazer sem Deus, irmão. Eu quero saber o que você vai fazer sem Deus. É isso aí que eu quero saber. Isso é forte, é lógico que é forte. Por isso que eu disse para vocês. As coisas se instauraram dentro da nossa casa. E hoje nós não temos força para retirar o que o diabo colocou lá dentro. Nós não temos força. Nós perdemos a força. Às vezes a gente deita no divã de um psicólogo, aquele endemoniado, vem com conversa de empoderamento. Todo poder pertence a Deus. E Jesus disse, me foi dado todo o poder. Se você serve a Jesus, o poder está em Jesus. Então não adianta se empoderar e depois viver depressivo, querendo se matar, querendo arrancar a vida dos outros, querendo acabar com a vida dos outros. E que empoderamento? Para! Nós não somos nada, não merecemos nada, não temos nada, não valemos nada, mas em Cristo nós somos tudo, valemos mais do que tudo, temos todo o poder, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece.
Deu para você entender? Diga amém. Então ouça. Estou falando isso não é porque eu quero que você divorcie. Mas eu quero que você entenda. Presta atenção, hein? Quero que você entenda. Eu quero que você cumpra o propósito de Deus na sua vida. É isso que eu quero. Como seu pastor, é isso que eu quero. Se eu não sou seu pastor, pegue essa mensagem e leve para o seu pastor. E diga para ele assim, ouça essa mensagem e veja se esse homem é de Deus, se ele pregou a verdade. E o seu pastor vai dizer, não, está tudo certo. Aí depois que ele ouvir dizer está tudo certo, você diz, por que o senhor nunca me disse isso? Por que o senhor não deu na minha cara como ele deu? Porque depois que ele deu na minha cara, eu fui liberta. Então, eu não estou aqui para que você venha me abraçar no final do culto. Não. Eu não estou aqui para que você me dê primícia. Não, esquece, irmão. Não estou aqui para isso. Eu estou aqui para quando chegar lá, você olhar para a minha cara e dizer, obrigado. Obrigado pela tua dureza. Obrigado pela tua falta de sorriso. Obrigado pelo teu afastamento. Obrigado porque o Senhor era duro na sua mensagem. Obrigado porque o Senhor mandou eu tomar decisões que todo mundo recriminou, mas eu tomei e me dei bem. Obrigado. Viu? Eu não mereço nada disso aqui, mas o Senhor me ajudou a estar aqui. A única coisa que eu espero de você um dia é isso. Que Deus te abençoe. As palmas, louva ao Senhor.